Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, Boa noite, Dani. Boa noite, Natalinha. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegando. O Dr. Romeu daqui a pouco tá chegando com a gente. Enquanto isso, eu vou passar um vídeo para a gente poder se acostumando, se ambientando e que fala um pouquinho mais sobre o autismo. boa tarde, servidor. Boa tarde, servidores. Meu nome é Ieda, eu sou professora na Rede Municipal de Ensino e eu estou aqui a pedido do COMAS, que é a Comissão Multidisciplinar da Secretaria de Administração, para a gente falar um pouquinho sobre o autismo, porque hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Esse é o Vinícius. Fala oi, Vinícius. Oi, O meu filho, ele tem 10 anos e ele é autista. Ano passado, nós fizemos várias ações na escola para conscientizar os alunos, né? Os pais e os professores. Esse ano, devido à pandemia e o isolamento social, nós estamos fazendo por meios eletrônicos, né? Então, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o que é o autismo, como surgiu esse dia, né? Os sintomas, as características, tá bom? Então, o que é o dia 2 de abril? Por que a ONU instituiu esse dia 2 de abril? O que eles queriam com esse dia 2 de abril? Eles queriam que o mundo parasse e pensasse acerca da nossa causa, que é minha, que é sua, que é nossa. Porque o autista, ele tem o poder de transformar não só as pessoas que convivem com ele, a família, eles transformam a sociedade como um todo, transformam os terapeutas, transformam os professores em pessoas melhores. Então, a ONU buscou com essa data para que todos nós parássemos e pensássemos sobre isso. E o Brasil, em 2011, ele veio fazendo uma série de manifestações. O Cristo Redentor, ele ficou todo iluminado de azul nesse dia 1º e dia 2 de abril, para poder homenagear os autistas. E várias capitais também, Curitiba, né? Várias capitais, elas se iluminaram seus pontos turísticos de azul, sabia, Vi? Para poder homenagear as pessoas com autismo e a causa dos autistas. Então vamos lá. O que é a pessoa com autismo? As pessoas dentro do espectro do transtorno do espectro autista, elas apresentam deficiência na comunicação, socialização, comportamento, apresentam interesses restritos só em algumas coisas. No caso do Vinícius, o que é, Vinícius? Fala. Pokémon. Pokémon, dinossauros e super-heróis. Pokémon, dinossauros e super-heróis. Movimentos repetitivos e tem muita dificuldade na interação com as pessoas, né? Os sinais, eles se apresentam geralmente na infância. Tem 2 tipos de autismo: regressivo, que é o que a criança adquire de 2 para 3 anos, ou o autismo que já nasce, né? Que a criança nasce autista. E isso está na literatura. E o que acontece? Quem detecta esses sinais? Geralmente são os pais e professores. Porque dentro de uma sala de aula, a criança destoa, o comportamento dela destoa dos outros alunos. E o professor, nós enquanto professores, a gente tem um sinalzinho que geralmente apita, sabe? Um sininho que apita, que fala assim, ó, nós precisamos buscar uma intervenção especializada para aquele aluno. Já que ele tem um comportamento diferenciado, ele precisa de atendimento diferenciado. Ele precisa ser discriminado? Não. Precisa ser segregado? Não. Ele precisa ser incluído, inserido no processo de ensino e aprendizagem, mas nós temos que ter uma visão diferenciada para ele, certo? Quais são os tratamentos? Primeiramente, procurar um pediatra. Vou sentar direito. Procurar um pediatra, né? E depois procurar um neurologista, neuropediatra. E depois do neuropediatra, ele vai encaminhar para as terapias. Quem medica é só neuro, tá? O terapeuta não medica. Quem medica é neuro. Então, o neuro vai dar medicação se houver necessidade, né? Depois de uma avaliação criteriosa. Ele vai encaminhar para as terapias, né? Se houver déficit cognitivo, que é déficit de aprendizagem, vai encaminhar para atendimento especializado, caso haja necessidade, certo? E assim nós vamos tocando a vida. Mas para que esse monte de terapia? Para quê? Para que o autista ele consiga conviver em sociedade, para que ele consiga não só conviver, para que a gente facilite o processo dele de adaptação na sociedade, porque não é fácil. Você imagina uma pessoa com hipersensibilidade a cheiro, no caso do Vinícius, ele tem até hoje. Chegar numa pizzaria,
Imagina uma pessoa com hipersensibilidade, com a audição super aguçada, chegar num show de pagode. Não vai conviver, não vai dar certo. Então, as terapias, elas ajudam a regular e a modular esses comportamentos, ajuda a criança a trabalhar isso internamente e ensina as famílias a como lidar com todo esse processo, né? Porque até onde sabemos até hoje, o autismo ele não tem cura, ele é um tratamento, tem terapias. Nós conseguimos fazer tratamentos paliativos para melhorar a condição de vida da criança e do adulto, né? E dar a ele condição de vida excepcional e que ele possa voar e ser uma pessoa melhor, né? E ser uma pessoa mais adaptada, mais ajustada na sociedade. Certo? Então, acho que é isso que nós queríamos falar. Você quer falar mais alguma coisa, Vi? Não? Nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre o autismo. Nossa realidade não é diferente de nenhuma mãe. A minha não é diferente de nenhuma mãe que trabalha 2 turnos, que corre para baixo para cima com terapia, que corre para conseguir medicação, que vai em farmácia, que vai em neuro, que vai em pediatra, que vai em psicólogo, psicopedagogo, TO, fono, aula de desenho, tudo para que hoje o Vinícius estivesse aqui hoje falando, olhando para vocês na câmera. Porque há 3 anos atrás ele não fazia isso, nada disso. Quem acompanha a nossa rotina de perto sabe que não é fácil, mas tudo é superado, né? Com muito amor, igual eu falei no começo, que o autista ele tem o poder de transformar as pessoas. E foi isso que o Vinícius fez nas nossas vidas. Tanto na minha, quanto da nossa família, né, Vi? Então tá bom. Muito obrigada a todos os servidores. E vamos aproveitar o dia de hoje para a gente poder pensar um pouquinho. O que eu posso fazer para ajudar, né? Quando eu ver uma mãe com uma criança na fila, uma criança deficiente na fila ou não deficiente, uma criança autista. Porque se for olhar pro Vinícius, ó, ele não tem deficiência nenhuma física, né? Se a gente vê alguém que não é deficiente físico na fila preferencial, não faz cara feia não, que é muito feio. Ele pode ser autista. A mãe pode ser mãe de autista, né? Então, assim, nós viemos aqui também para falar um pouco sobre isso. Além de tudo do preconceito que as crianças sofrem, os pais sofrem, e as famílias sofrem. O preconceito, ele dói muito em todo mundo, né? Dói mais em quem recebe, mas no nosso caso, nós estamos aqui para justamente isso, para desmistificar, né, esse preconceito e para difundir a causa e difundir o autismo cada vez mais. Certo? Certo. Tamo junto? Tá. Bate aqui. Bate aqui de novo. Beijo. Bem-vindo, doutor Romeu. Tudo bom, minha querida? Como está? Graças a Deus, senhor. Tudo Prazer bem? falar com o senhor. Olha aqui o Vi. Oi, Vinícius, tudo bem, meu querido? Quase, né? Quase. Quase? Por que Ele é quase? tímido. O que é que falta para melhorar? Hein? Eva. O que falta para ficar bom? Miojo. Miojo. Oi, Natália, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, querida. Tudo jóia. Natalinha, doutor Romeu, meu braço direito e esquerdo no cantinho da Tia, é acompanhante terapêutica do Vini, a pedagoga que atende no consultório. E aqui escuta minhas lamúrias sempre. Graças a Deus. Doutor Romeu, seja bem-vindo. Posso ler um pouquinho do currículo do senhor? Para apresentar para as pessoas? Pode. Olha, gente, doutor Romeu Barreto, ele, além de ser esse queridíssimo fofo, que socorre a gente, ele é pai da Maria Clara, autista, né? Que é linda, uma princesa. É a maior inspiração dele na luta em prol de todo. É pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, graças a Deus, coautor do projeto de lei 3768 de 2020, junto com o deputado federal Otto de Alencar Filho, que é o projeto de lei mais importante do Brasil, que se tratando de autismo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né, doutor? Com certeza. Coautor do projeto de lei municipal que regulamenta a redução da jornada de trabalho para os pais de crianças com deficiência. E nós estamos na luta aqui em Uberaba. Palestrante e idealizador do curso Direito dos Autistas de A a Z, online. Esse é o nosso querido doutor Romeu. Fica à vontade, doutor Romeu. Boa noite, pessoal.
Quem não me conhece ainda, pela explanação de Ieda, não preciso falar mais nada, né? Pessoal, de tudo isso que Ieda falou, o meu maior item no currículo é ser pai atípico. Porque foi onde tudo começou. Foi com o diagnóstico. Nunca tinha ouvido falar de autismo na minha vida. Eu recebi o diagnóstico e apenas 2 dias de reflexão. Eu não entrei em luto, eu não gosto dessa palavra porque eu não encaro o autismo como uma sentença, sobretudo uma sentença de morte, né? O luto é um pouco ligado ao falecimento de alguém, né? Sem nenhum grau de romantismo em relação ao autismo, e cada um reage de uma forma, né? Assim como minha ficha caiu em 2 dias, a ficha de outro pai ou de outra mãe pode cair em 2 meses, em 2 anos e demorar até um pouco mais. Cada ser humano reage de uma forma. E hoje posso dizer para vocês que tudo que estou vivendo hoje no autismo, eu não planejei. Eu não planejei virar palestrante, eu não planejei virar coautor de projeto de lei, eu não planejei ter um trabalho social voltado para os autistas, que a gente tem um trabalho social aqui em Salvador. Nós atendemos autistas carentes no nosso escritório toda quinta-feira. É sagrado esse tipo de atendimento. Eu não imaginei nada, então a coisa foi acontecendo naturalmente. Naturalmente, é como se Deus tivesse pego as minhas mãos e levado. Ó, vamos por aqui, porque eu quero por aqui. Sabe aquela história que a gente faz um planejamento, mas Deus faz outro? Foi assim que a coisa foi acontecendo. Deus pegou pela mão, foi levando, quando eu fui ver, é esse perfil hoje que vocês conhecem como advogado dos autistas. Graças a Deus. Graças a Deus nós temos o Senhor e muitos pais na causa, né? Como tá a pequena hoje? Me fala. Tá bem, querida. Pintando tudo que deve e o que não deve, né? Deixa, menina, deixa ela à vontade. Doutor Romeu, diga, o senhor quer falar um pouquinho do projeto de lei? Posso falar. O PL 3768 de 2020 é de coautoria minha com o deputado federal Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia. O objeto desse projeto é de suma importância para os autistas e seus pais, porque versa sobre a cobertura integral do tratamento terapêutico multidisciplinar dos autistas junto aos planos de saúde. Ou seja, seria o reconhecimento da soberania das prescrições médicas, seria praticamente o fim das negativas. Porque automaticamente os planos de saúde seriam obrigados a cobrir toda e qualquer especialidade terapêutica prescrita pelos médicos, constando ou não tais especialidades no rol da ANS. Hoje, os autistas, para terem direito a esse tratamento integral, só conseguem pela via judicial. Só consegue pleiteando uma liminar, uma tutela de urgência, no bojo de um processo judicial, porque administrativamente, provocando o plano de saúde só libera as especialidades terapêuticas que constam do rol da ANS, quando atinge determinado limite de número de sessões, suspende o tratamento, mas uma abusividade, uma ilegalidade tamanha, porque tratamento de criança autista é por prazo indeterminado e não pode sofrer, sob hipótese nenhuma, interrupções ou suspensões. A criança acaba tendo que esperar o ano virar para renovar aquele limite de sessões e retomar o tratamento. Isso não pode acontecer. A criança vai regredir. A criança vai regredir de uma mera, entre aspas, involução prognóstica para até uma regressão neurológica, migrando de nível.
Do leve para o moderado, do moderado para o severo? Do mesmo jeito que uma criança autista bem estimulada, com a intervenção terapêutica precoce, fundada em terapeutas com as formações específicas, podem migrar de nível até o leve, do severo para o moderado, do moderado para o leve, a falta de estimulação da neuroplasticidade também pode ocasionar o contrário. Regressão neurológica severa. E isso não pode acontecer de forma alguma. Estamos no mês do autismo, é um mês super importante. Na verdade, para mim, todo mês é mês do autismo, né? A gente que vive o autismo dentro de casa, todo dia é dia do autismo. Mas é importante ter um mês específico, uma data específica, para gerar reflexões, para conclamar as pessoas para a luta diária, né? A reflexão para um Brasil melhor para os nossos autistas. Aí, aproveitando o mês do autismo, vamos alavancar, pessoal, essa petição pública. Já ultrapassamos 130 mil assinaturas. Nós precisamos de 1 milhão de assinaturas para encostar o Congresso Nacional na parede e dizer, 1 milhão de assinaturas, nós precisamos que esse projeto seja votado com a devida urgência. E os nossos parlamentares, e da Natália, eles reconhecem essas petições públicas. Quando tem grande clamor popular, tem grande efervescência social, eles seguem. Ave Maria, entrou aqui agora uma admiradora, que eu também sou admirador, né? Você sabe quem é, né? Dona Paola. Ô, minha irmã, ué. Beijo no coração, minha querida. Então, a gente tem que, se todos os pais de autistas se unissem para poder assinar o projeto de lei, com certeza, porque tem muito mais de 1 milhão, muito mais pais, mães, parentes de autistas, muito mais de 1 milhão, né, no Brasil. Então, se todo mundo se unisse, o projeto de lei já estaria lá, isso. Com certeza. Compartilhar, assinar, chamar as pessoas para compartilhar, para assinar também, e aí geramos um efeito multiplicador. Eu vou colocar o link nos comentários, daqui a pouco a Paula vai me mandar. Eu vou colocar nos comentários para o pessoal poder assinar e a gente compartilhar e vamos fazer esse projeto andar. Porque eu, como mãe, o senhor sabe da minha luta, né? A Natália acompanha sempre, a Natália é acompanhante terapêutica, e hoje nós tivemos um avanço lindo, doutor Romeu. O Vinícius apresentou um trabalho na escola, ele é gago, apresentou um trabalho na escola online. E já teve terapeuta que falou que ele nunca iria fazer terapia online. E por insistência nossa, né, e por insistência muita de equipe terapêutica, da mediação da escola, da Natalinha, que está todo dia fazendo a mediação, acompanhamento terapêutico, hoje ele conseguiu apresentar, nós gravamos um vídeo, a gente chorou muito, mas ele conseguiu. E essa estímulo da neuroplasticidade que a gente fala, porque o autismo, ele tem o autismo puxando de um lado e a gente do outro, né? Então, se a gente não parar de puxar, as crianças vão regredir. E aí, o que nós vamos fazer com os nossos filhos? Por uma mera questão administrativa e burocrática do plano de saúde, né? Nós estamos na luta com o plano de saúde aqui em Uberaba, a RN está difícil para cumprir liminar, né? Mas nós estamos lutando, graças a Deus não estamos sozinhos, né? Tem o senhor do lado. E o que o senhor orienta, no caso de plano de saúde, que fala que autismo é uma doença pré-existente? Isso é um dos maiores absurdos que possa existir, Eda. Por quê? Autismo não é doença. Autismo é deficiência, é transtorno, é condição. Apesar de ter um CID específico, não é doença. Logo, jamais deverá cumprir a carência de doença ou lesão pré-existente de 2 anos, prevista no artigo 11 da Lei dos Planos de Saúde. Em nenhum momento, autista nenhum deverá cumprir essa carência.
Se na declaração de saúde constar o autismo e o pai ficar reticente em marcar, pode marcar, não precisa omitir. Se tiver que fazer perícia, faz a perícia. Independentemente de qual seja o resultado da perícia, a carência de doença ou lesão pré-existente não poderá alcançar o autista de forma nenhuma. Entendi. Se o plano de saúde tentar impor de forma contratual, essa cláusula será nula de pleno direito. Poderá ser anulada na justiça. Entendi. E aí tem que recorrer aos meios judiciais, então. Nesse caso, uma vez assinado o contrato e o plano impondo a carência de doença pré-existente de 24 meses, deverá bater nas portas do Poder Judiciário. Agora, tem uma prática aí, que coloca logo medo nos planos de saúde. Qual é? Tem lá na declaração de saúde, você marca e coloca em letras garrafais. Autismo não é doença, é deficiência. Bem grande, em letras garrafais. Quem tiver o maior grau de miopia vai conseguir enxergar. Lei 12.764/2012, artigo 1º, parágrafo 2º. Autismo não é doença, é deficiência. Tira a fotozinha, guarda lá em PDF. Pronto, acabou. Quando precisar, tem plano que vê aquilo ali, que para de pressionar. Ou até, depois de contratado, envia a notificação extrajudicial para o segurado, dizendo que tem que cumprir a carência. Você liga para a ANS, porque a própria ANS já entende que autismo não é doença, e a ANS notifica o plano. Pronto. O plano acaba com esse tipo de prática. Simples assim. Eu sou uma cliente assídua da ANS, né? E resolve... Adoro. E resolve muito. As pessoas têm que aprender. Você também, né? Tem coisa que dá para fazer que não precisa nem ajuizar processo. É só ligar na ANS. E as pessoas têm que aprender a procurar. Porque diante de uma negativa do plano de saúde, a ANS, ela obriga o plano de saúde a cobrir certos tratamentos. Eu falo que o Vinícius, ele faz um tratamento de imunoterapia porque ele é alérgico ao fungo do ar, aos ácaros do ar, e a plano de saúde cobriu, porque eu liguei na ANS. Né? A Natalinha está acompanhando, toda semana ele vai lá tomar vacininha, e é um tratamento caríssimo, e o plano de saúde negou inicialmente, mas a ANS resolveu para nós. Então as pessoas têm que aprender, tem o hábito de falar que a gente que é pai e mãe de autista, né, é muito brigão, mas não é brigão, a gente quer os direitos. Então, se tem o direito, aí a criança precisa, então a gente tem que fazer com que se cumpra, né, doutor Romeu? Com certeza. Uma prática muito corriqueira dos planos de saúde, Ida, o ABA e o Denver constam do rol da ANS. Eles informam aos pais no telefone que não consta, não. Só porque é um tratamento que custa um valor mais elevado. Aí eles tentam, de todas as formas, retardar a cobertura do ABA ou do Denver. E isso quando tem clínicas verdadeiramente habilitadas, que ainda tem esse detalhe. O que tem de clínica genérica por aí, de ABA e de Denver, não está no gibi. Não, é verdade. É por isso que é importante atentar para a questão da formação específica. Aqui em Uberaba tem algumas pessoas que falam que atendem com ABA e Denver, que eu ainda fico assim. Mas tem uma clínica boa, recomendada. Então, tem alguns lugares bons, sabe? Mas tem algumas pessoas ainda que insistem, inclusive os planos de saúde aqui em Uberaba, eles insistiram ainda em colocar o ABA, montar uma clínica para atender autistas e colocar profissionais que atendem na metodologia ABA, que é uma metodologia, né? E sem capacitação. E aí a gente fala, o pai e a mãe tá levando, a gente fica, né? Ainda tem que aprender a exigir, igual o senhor fala, aprender a exigir diploma, né? Mostrar diploma, mostrar certificado, né? E é tão prejudicial, Ieda, a estimulação incorreta quanto a falta de estimulação.
É verdade. Essa questão da formação específica dos terapeutas, isso é muito importante. Precisa. Agora, vamos falar um pouquinho do SUS? O que o senhor me fala? Os pais que não têm condições de pagar um plano de saúde. Perfeito. Muitas cidades atendem ainda aos autistas de uma forma completamente equivocada nos CAPSs, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Eu sou completamente contra atender autistas em CAPS. Primeiro, atendem de forma grupal, de forma coletiva. Cada autista tem as suas particularidades. Cada autista é único. Ele não pode ser atendido dessa forma, sem a devida atenção individualizada. Algumas cidades já atendem mediante centros de referência. Outras têm as chamadas clínicas de escolas, que aliam a parte terapêutica multidisciplinar à parte educacional. Existe um projeto de lei tramitando no Senado Federal, que é o PL 169 de 2018, que versa sobre a obrigatoriedade de construção de centros de referência em todos os estados da federação. Muito importante que esse projeto também seja aprovado. Por quê? Porque os centros de referência, eles têm um leque terapêutico mais ampliado. Eles têm mais especialidades terapêuticas para oferecer aos autistas do que o CAPS. Além de ter uma equipe multidisciplinar toda voltada única e exclusivamente para autistas. Não é que autista não possa conviver com outras pessoas. Alguns autistas até desenvolvem dificuldades de interação social, de socialização, tem a questão da padronização das rotinas, mas essa questão do atendimento, do tratamento terapêutico multidisciplinar, ele tem que ser programado de forma individualizada. Não dá para atender vários autistas ao mesmo tempo. Não dá, não gera boa evolução prognóstica. O que é que acontece no SUS, Ieda? Mesmo em lugares que tem o centro de referência. Crianças demorando 1 ano, 2 anos para iniciar as terapias. Criança passando 6 meses, 1 ano para uma consulta preliminar com neuropediatra ou psiquiatra infantil. Isso é um descalabro. Do mesmo jeito que é possível acionar o plano de saúde judicialmente para cobrir de forma integral o tratamento, também é possível ajuizar ação contra município, estado ou União Federal para pagar o tratamento em clínica privada. É super importante instruir a ação já com os orçamentos das clínicas privadas, pleiteando uma liminar para que a União, o Estado ou o município pague esse tratamento em uma clínica de indicação dos pais, já que pelo SUS não presta o atendimento adequado. Isso quando presta o atendimento, né? E aí, o senhor tem pais que já conseguiram esse tratamento, doutor? Já. Eu já consegui algumas. Que bênção, hein? Foi Isso é muito definida a importante. liminar e o Estado cumpriu, pagou o tratamento em clínica privada. Quando eles não pagam o tratamento, eles dão logo um jeito de atender na rede pública mesmo. Ou seja, aparece até vaga. Oh! É um sonho, né? Ter aparece até vaga. Aparece. Que beleza! Rapidinho aparece vaga no centro de referência, aparece consulta com neuropediatra, psiquiatra infantil, é um negócio sério. Pois é. O tratamento é para ontem.
né? É para E aí, ontem. é para ontem, é para ontem. E aí, não dá para esperar mesmo. Aqui em Uberaba nós temos os CAPs, tem um Centro de Referência de Educação Inclusiva, que é subordinado à Secretaria de Educação, que hoje está assim, atendimento em teletrabalho, né? Eles estão atendendo de forma remota por conta da pandemia, mas tem atendimento de fono, de psicóloga, psicopedagógico também, lá tem estimulação, só que é tudo voltado para a área da educação, né? E como tem poucos profissionais, não dá para abraçar todo mundo, sabe? Tem uma carência muito grande de fono, a fila de fono é muito grande, mas o CREI é lindo, o CREI é maravilhoso, o projeto, eu fiz parte da equipe do CREI, e é lindo, mas infelizmente, pela carência de profissionais, não abraça todo mundo, né? E seria muito interessante se tivesse um lugar para atender autistas, né? Um lugar para atender os pais dos autistas, porque a gente também precisa de atendimento, né? Precisa de uma terapiazinha básica. Eu faço também. Eu faço Todo também. pai e mãe de autista tem que fazer. Tem. A gente precisa estar bem e em equilíbrio para bem cuidar deles. Uhum. Perdão. Então, é super importante a psicoterapia familiar. Mesmo porque o ambiente familiar eles refletem o ambiente familiar, né? E Com parece que eles certeza. sentem, né, Natalinha? Eles sentem qualquer mudança, eles sentem muito. Então, a gente precisa muito de ter um ambiente equilibrado. E muitos dos casos que chegam no consultório, nós vamos ajudar, a gente atende a criança e atende a família, né? Então, é um trabalho conjunto. Vamos falar de escola? O que o senhor me fala? Vamos. Vamos. Maravilha. Então, Outra. o Pode que o senhor falar. me fala? Pode falar. Pode perguntar. Pode perguntar. Nós fizemos um tour o ano passado em algumas escolas particulares aqui de Uberaba para encontrar vagas para o ensino fundamental 2 para uma criança autista. E algumas escolas tinham vagas. Quando falava que a criança era autista, a vaga sumia. Sumia. Sumia! Sumia. Profissional de apoio. Foi muito complicado, né? Eu fiz esse tour. Foi muito complicado de encontrar profissional de apoio, foi muito complicado de encontrar uma escola verdadeiramente inclusiva, uma escola particular, da rede particular. Eu participei de várias reuniões, de várias escolas, fui muitas mesmo. O que o senhor me fala desse tratamento, dessa diferença? De ter vaga e não ter vaga, ou então tem a vaga, mas não tem o profissional de apoio para fazer uma adaptação curricular, mesmo com o laudo pedindo. Na questão da educação inclusiva, Ieda, Natália, nós temos 3 realidades. A primeira, as escolas que negam a matrícula, mesmo sendo crime previsto no artigo 7º da Lei Berenice Viana e no artigo 8º, inciso 1, da Lei 7.853, de 89. Ou seja, é crime negar matrícula para aluno com deficiência desde 1989. Nossa. Nem existia esse boom de diagnósticos de autismo que temos hoje. Né? A pena prevista é de reclusão de 2 a 5 anos e mais multa de 3 a 20 salários mínimos. No caso de escola pública, o gestor, em caso de reincidência, ele poderá até perder o cargo. Ele vai responder um processo administrativo disciplinar, claro que respeitado o direito de defesa, mas ele pode vir a perder até o cargo, certo? Essa é a realidade das negativas, sejam expressas ou sejam veladas, tipo essa que tem vaga, mas a vaga sumiu, né? Ou então cria-se todo tipo de dificuldade até o pai desistir de matricular. A outra realidade são as escolas que acatam as matrículas, mas violam os direitos educacionais do aluno com autismo. É uma dificuldade para elaborar um PEI, plano de ensino individualizado,
O próprio nome já está dizendo: plano de ensino individualizado. Cada aluno autista terá o seu, com metas específicas, que deverão ser revisionadas a cada trimestre, e uma vez não atingidas, novas estratégias deverão ser adotadas. O PEI é o documento que vai fomentar a inclusão do aluno com deficiência, do aluno autista. Ele vai focar nas particularidades do aluno, sobretudo nos potenciais, porque várias escolas esquecem que os alunos autistas têm potenciais e só querem mirar nas dificuldades. Só querem mirar nas dificuldades. Parece que não acredita que o autista pode, que o autista aprende, mas aprende através de uma forma peculiar de ser ensinado. Quando chega no momento da adaptação das atividades, meu Deus do céu, é cada piada de mau gosto que chega, a gente chora. Na formação continuada de professores em educação inclusiva, mais uma vez, Ieda, 21 anos de penúria. Na verdade, 26 anos de penúria. Porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é de 1996, a Lei 9.394, na verdade, 25 anos. Está perto de 26. Que no seu artigo 59, inciso 3, fala em formação continuada de professores em educação inclusiva. Somente 6% dos professores brasileiros possui algum tipo de curso em educação inclusiva. E quando fazem por conta própria, sem nenhum estímulo das instituições particulares de ensino ou das secretarias municipais e estaduais de educação. Ou seja, o professor, ele é tão vítima quanto os autistas. O que é que custa uma escola particular que não tenha know-how em educação inclusiva contratar empresas de assessoria e consultoria psicopedagógica para mostrar as diretrizes da educação inclusiva? Pegar pelas mãos os gestores, toda a equipe da escola, o caminho da educação inclusiva é por aqui. Vamos adaptar as atividades dessa forma, vamos treinar os professores. Vamos elaborar o PEI dessa forma. Vamos focar nessas e nessas potencialidades do aluno ou da aluna autista. Até a mentalidade, a cultura da equipe pedagógica vai mudar. Eles enxergarão o aluno autista com outros olhos. Porque o autista aprende, só que da forma peculiar que tem que ser ensinado. Quando uma escola negligencia a cartilha da inclusão, Ieda e Natália, é como se a escola não acreditasse que o aluno ou a aluna autista pudesse chegar em algum lugar. A gente sabe que do jeito deles, pode. Nós temos também o lado bom da coisa. Nós temos contados de dedos em várias cidades, bons exemplos de escolas que realmente vestiram a camisa da inclusão e apresentam resultados. Ou seja, quando quer, quando tem empatia, sensibilidade social, quando tem vontade de fazer, a coisa acontece. A coisa acontece. O problema é que as escolas ainda não entenderam o maior dos mandamentos da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Constituição Federal Brasileira.
é a escola que tem que se adaptar ao aluno com deficiência, e não o contrário. Não é o aluno com deficiência que tem que se adaptar à escola, não. É o contrário, a escola que se adapte ao aluno com deficiência. E quando acha pela frente um pai ativo, que cobra, que leva para o Ministério Público, que leva para a delegacia de ensino, que leva para a delegacia de polícia para registrar queixa-crime pelo crime de negativa de matrícula, acaba fazendo pela força. Temos uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que diz que é a escola que tem que provar que tratou o aluno autista educadamente. Tem que comprovar que tratou o aluno autista adequadamente. E não os pais que têm que provar o contrário. Entendeu? É a escola que vai ter que provar que tratou da forma adequada. Ou seja, nós tivemos esse impulso, esse ganho a mais, né? Porque muitas vezes os pais não sabem formar as provas. Não. Muitas vezes os pais não sabem fazer uma notificação extrajudicial, não interpela a escola por e-mail, não grava as ligações, entendeu? Isso é importantíssimo. Ganhamos um know-how absurdo com essa decisão. Agora temos que cobrar. Temos que cobrar. O Vinícius veio de uma escola pública muito boa mesmo, e que tinha inclusão, mas ele nunca teve mediação. E depois dessa travessia, né, nós encontramos em Uberaba uma escola particular excelente, que tem tudo que precisa para que o processo de inclusão seja feito, tem essa mediação, essa abertura com a equipe pedagógica, tem uma equipe responsável. Então, assim, foi tranquilo essa transição, sabe? Mas a Via Sacra foi muito, muito, muito sacrificante, muito decepcionante de ver algumas escolas de renome aqui em Uberaba sem adaptação. E eu entrei para a área clínica justamente para isso, sabe, doutor Romeu? Não queria, não. Mas entrei justamente para isso. Eu faço adaptação curricular, eu faço assessoramento em escolas, em professoras, a gente faz, né, Natalinha? A gente conversa muito com diretores e professores, a gente vai, pega na mão, ensina como faz, porque eu falei isso. A Natalinha, a cara dela. Mas é verdade. Tem que ser. Tem que ensinar. Isso. E ensinar a ver, as pessoas verem a partir da visão da criança. Infelizmente, eles acham que só matricular o aluno é a parte deles, mas não, eles não vão atrás de adaptar o currículo, não vai atrás de aprender por conta própria, porque infelizmente o município não dá essa assessoria. Então, o professor de apoio tem que ir por conta própria, tem que aprender por conta própria. Às vezes é muito difícil. Então, a gente tenta, né, ajudar, tenta auxiliar, mostrar um caminho. Infelizmente, o município peca muito com isso, muito. Não só o município, né? As escolas particulares. Mas a Por gente dá o suporte. Que pareça, as escolas públicas têm apresentado índices de inclusão melhores. Não são todas, muitas ainda têm que aprender. Mas algumas têm apresentado índices de inclusão melhores do que escolas particulares. Mas os que não sabem, nós estamos aqui e tem o Dr. Romeu aí, né, Dr. Romeu? Nossa live está se estendendo um pouquinho mais. Para encerrar, o senhor quer falar algumas palavras? O que o senhor quer deixar para nós como ensinamento? O que eu quero dizer, pessoal, no autismo não são só flores. Nós sabemos da luta diária, da disciplina na carga imensa de terapias, das dificuldades, do cansaço. Muitas das vezes, pais desenvolvem depressão,
das terapias familiares, mas, como toda escalada da montanha, ela é dificultosa, mas a vista do alto será sempre privilegiada. Cada ganho prognóstico é como se ganhasse na loteria. Cada palavra nova é como se fosse um discurso de 2, 3 horas. Nunca desistam dos seus filhos autistas. Vale a pena lutar. Tá virando moda encerrar a live agora chorando, né, Natalinha? Muito obrigada. Porque a gente sente, a gente só não escuta, a gente sente o que o senhor fala, né? Porque cada vitória, por menor que seja, é nossa vitória, né, doutor Romeu? É nossa vitória. Muito obrigada, certeza, doutor. Muito obrigada, Natalinha, pelo tempo. Muito obrigada às pessoas, a Cedinha, que é uma professora mara do município, a Lorena, a Leidiana, que é minha monstrinha, a Liliane, a Lili, a Daniela, o pessoal todo que compareceu na live, a Paola. Muito obrigada para todo mundo. Obrigada mais uma vez, doutor Romeu. Obrigada, Natalinha. E vamos marcar a próxima live, viu? Vamos sim, com certeza. Vamos marcar a próxima. Vamos marcar sim. Obrigada, viu, gente? Obrigada, doutor Romeu. Fica com Deus. Boa noite a todos. Abraço em todos. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Tchau. Tchau, querida. Tudo de bom. Deus abençoe, viu?